Um país está crescendo a taxa interanual de quase 14% ao ano. Normalmente isso acontece com países extremamente pobres, que descobrem um poço de petróleo ou uma quantidade absurda de ouro, mas não é o caso. Estamos falando de um país desenvolvido que está crescendo a essas taxas de forma consistente. Qual país é esse? O que está acontecendo e como ele afeta diretamente aqui ao Brasil? Vamos entender porque os números são impressionantes. Antes de tudo, meu muito obrigado, em meu nome e de toda a equipe que nos ajuda aqui diariamente a transformar isso aqui em realidade. O YouTube, que é meu principal canal, e as outras redes, atingem algo como 3 a 4 milhões de pessoas por mês. Eu realmente não esperava isso, mas muitos que assistem de forma recorrente ainda não se inscreveram no canal. Talvez por não produzirem conteúdo, não sabem que de fato ajuda e muito. Apenas se inscrever não custa absolutamente nada. E o YouTube me ajuda a distribuir ainda mais esse conteúdo para refletirmos. Num país onde cada vez mais querem que você pense de forma quadradinha, dentro da caixinha, para se adaptar ao que eles querem. Eles, eu me refiro aqui aos burocratas. Portanto, se puder, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Isso ajuda e muito nesse nosso trabalho diário. Pois bem, um país está crescendo a taxas interanuais de 13,7%. Como eu falei, isso normalmente acontece com países pobres e não desenvolvidos. Já países desenvolvidos crescem, quando muito, algo como 2, 3, 4%, mas não quase 14%. No primeiro trimestre de 2026, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, Taiwan cresceu 13,7%. Deixando o gráfico na tela aqui, não é algo que aconteceu uma única vez. Ele vem acontecendo trimestre após trimestre de forma recorrente. Veja, no trimestre anterior tinha crescido 12,7%. Antes disso, 8,4%. No anterior, 7,7%. E agora, nesse último, repito, 13,7%. Isso são taxas que a China antiga crescia. Antiga eu me refiro ao começo do século XXI, quando o país começou a se transformar e construir absolutamente tudo. Estradas, portos, aeroportos, rodovias, demandando commodities do mundo todo, naquele boom de commodities que o Brasil foi favorecido, mas infelizmente não soube capitalizar isso para um crescimento de longo prazo, ou melhor, não soube não, tinha o PT no comando e aí grande parte foi drenado por uma mentalidade completamente antiquada, marxista de mais de 150 anos, fora todos os outros escândalos de corrupção. Pois é, essa é uma taxa que a China crescia naquele momento. Hoje os dados oficiais estão algo como 5% da China, mas relatos, uma vez que é difícil confiar na China, e eu já fiz vídeos explicando aqui do problema chinês bastante sério que estão enfrentando, as taxas talvez nem cheguem a esses 5%. Mas Taiwan, atingindo o seu auge exportador, conseguiu taxas impressionantes, como mostramos aqui. O primeiro gráfico que eu vou mostrar é o crescimento das exportações taiwanesas, que obviamente acabam puxando o PIB. As exportações crescem a um ritmo anual de mais de 35%. Presta atenção nisso aqui, 35%. Mas é claro que as importações também cresceram. Veja, algo como 27%. Mas muitas dessas exportações que cresceram 35%, como nós mostramos, são importações que o país faz, transforma internamente, agregando valor a esses produtos e volta a exportar com esse valor agregado, com esse preço mais alto. E a chave está justamente nisso, agregar valor internamente para exportar o produto transformado para o restante do mundo. E esse valor agregado fica dentro de Taiwan. Veja que o superávit em conta corrente do país atingiu 70 bilhões de dólares e olha o crescimento importante que a gente viu através do fluxo de capitais entrando em Taiwan. É impressionante. O consumo das famílias taiwanesas vem crescendo a um ritmo interanual de mais de 5%. E isso claramente enriquece o país. Mas aqui, nessa análise, ainda fica um gap. Qual é, abre aspas aqui, o poço do petróleo que Taiwan encontrou para conseguir crescer de maneira recorrente a essas taxas impressionantes? Vamos lá, diretamente são os chips, especialmente os chips mais avançados, que são fabricados pela TSMC.
A empresa taiwanesa fabrica 70% dos chips mais avançados do mundo. Atenção aqui, 70% dos chips mais avançados do mundo. E ela fabrica, ela não desenha esses chips. A TSMC fabrica o produto que foi desenhado por outras empresas, como Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD e outras 500 empresas ao redor do mundo, que desenham o chip e a TSMC fabrica. E como eu falei, a TSMC fabrica 70% dos chips mais avançados do mundo. A Samsung, que está em segundo lugar, ela tem algo como 6 ou 7% de cota de mercado. A TSMC, 70%. E nas versões realmente mais avançadas, a TSMC tem cerca de 100% do mercado. Isso envolve todo o know-how para produzir, que muitos países tentam copiar, mas não conseguiram ainda chegar perto disso. Portanto, uma grande dependência dos chips mais avançados e daqueles realmente mais avançados, que quase 100% estão nas mãos da TSMC. Isso impacta, obviamente, o próprio mercado, não apenas do crescimento das famílias, o PIB, como mostramos, mas o valor de mercado das empresas de Taiwan. Veja só, eles passaram o valor de mercado somado de todas as empresas de Taiwan, superaram a Índia como valor de mercado e agora é o quinto mercado mais valioso do mundo. O mercado de ações nos Estados Unidos soma algo como 78 trilhões de dólares, da China algo como 15 trilhões de dólares, do Japão quase 9 trilhões de dólares, Hong Kong 7 trilhões de dólares e Taiwan atingindo quase 5 trilhões de dólares. Veremos que a Nvidia vale algo mais do que isso. E o mercado brasileiro não chega a 1 trilhão de dólares. É simplesmente impressionante o gap que nós temos. Mas por que apenas agora essas taxas tão altas de Taiwan, sendo que há mais de uma década eles vêm implementando esse tipo de ação através da TSMC? Basicamente por conta do auge da inteligência artificial. Já fiz outros vídeos aqui, vou deixar a thumb aqui para vocês assistirem novamente na tela a respeito da verdadeira guerra que está em curso no mundo. Estados Unidos de um lado, a China de outro, pela guerra da inteligência artificial. E para isso, quem detiver a maior capacidade de geração e abundância de energia barata, trazendo para si, uma vez que precisa de estabilidade jurídica e de facilidade de locomoção no mundo, atraindo para si os data centers, ganha essa guerra no meu entender. E claramente eu acho que os Estados Unidos têm uma boa vantagem com relação a isso. Mas essa é a verdadeira guerra. Porém, até há pouquíssimo tempo, o principal cliente da TSMC era a Apple. Desde 2024, a atividade de inteligência artificial foi se expandindo e outras empresas se tornaram também extremamente relevantes como cliente da TSMC. Como principal agora a Nvidia e não mais a Apple. A Nvidia que vale 5,4 trilhões de dólares. Se olharmos individualmente o PIB de todos os países do mundo, apenas Estados Unidos e China têm PIB nominal acima do valor de mercado da Nvidia. Para comparar, o PIB do Brasil é algo como 2,1 trilhões de dólares. O valor de mercado da Nvidia, repito, 5,4 trilhões de dólares. Mas voltando aqui, para isso, essas empresas que eu mencionei precisam de centro de dados. E o centro de dados vem apresentando um crescimento de investimento de CAPEX por parte dessas empresas, como Oracle, Meta, Alphabet, Microsoft, enfim, todas essas empresas de tecnologia, que elas se nutrem de GPUs desenhadas por Nvidia e fabricada por TSMC. Ou seja, o ciclo se retroalimenta dessa forma. Repito, a Nvidia desenha essas GPUs e a TSMC fabrica os produtos com os chips de alta tecnologia. Veja nessas imagens, por exemplo, como o CAPEX infraestrutura de IA e centro de dados vem crescendo ao longo dos últimos anos. Ou seja, uma demanda maior por data center leva uma demanda maior por GPUs, ou seja, uma demanda maior da Nvidia e, consequentemente, uma maior demanda pela fabricação dos chips pela TSMC. Taiwan segue crescendo. Em 2023, antes daquele boom da inteligência artificial, a TSMC tinha receita da ordem de 70 bilhões. Em 2026, a estimativa é de 158 bilhões, ou seja, mais do que o dobro em 3 anos. É simplesmente impressionante o que nós vimos. Isso tudo dentro de Taiwan, que é capturado na conta do PIB e, consequentemente,
nas famílias locais que acabam se enriquecendo. Daí o crescimento de quase 14% que nós falamos. Isso é importância econômica, mas também importância geopolítica. E aqui fica o centro da questão. Será que a China vai querer, portanto, invadir Taiwan para se apropriar dessa joia? Lembre-se da guerra pela inteligência artificial que nós mencionamos entre China e Estados Unidos. Mas a resposta aqui ela não é tão óbvia. Imagina se a China, portanto, invade Taiwan e se apropria e acaba colocando um embargo para as exportações dos chips de alta tecnologia produzidas pela TSMC ao restante do mundo. Será que ela de fato conseguiria fazer isso? Olha, com a China comunista eu não descarto, mas eles não são burros nem ignorantes. Portanto, tem outras variáveis importantes aí que, na minha opinião, torna altamente improvável. Vamos lá. Se a China invade Taiwan, o único que ela conseguiria é basicamente destruir a TSMC e não necessariamente ficar com essa empresa. Me explico. Porque ela, a TSMC, não é autônoma. Taiwan exporta muitos chips produzidos pela TSMC, porém ela importa muito também para produzir. Para produzir esses chips, a TSMC importa máquinas litográficas produzidas pela ASML, que é uma empresa holandesa que tem monopólio de fato nesse mercado. Ninguém mais detém o know-how que a ASML detém para conseguir produzir esses chips. E mais, ela ainda importa outros insumos, como produtos químicos do Japão e dos Estados Unidos, para conseguir fabricar esses chips. Portanto, há uma dependência clara e aqui está um ponto bastante central. Que se a China invade Taiwan, a empresa holandesa, a ASML, que detém o monopólio de mercado das máquinas litográficas necessárias para a produção de chips avançados, a ASML não mais exportaria máquinas para a TSMC fabricar os chips. E a pergunta é, ora, a TSMC, portanto, já tem algumas máquinas dessas. Será que ela não conseguiria continuar produzindo com essas máquinas que elas têm? E aqui, algo bastante interessante. A ASML instalou um software nessas máquinas compradas pela TSMC que as tornariam inúteis em caso de invasão da China a Taiwan. E isso foi confirmado pela própria empresa. A ASML instalou um mecanismo de desativação remota chamada Kill Switch nas suas máquinas litográficas, vendidas à TSMC. Isso foi noticiado pela Bloomberg. Analistas do setor apontam que as máquinas são tão complexas que dificilmente funcionariam por muito tempo sem suporte ativo dos fabricantes de qualquer forma. A simples interrupção do suporte técnico já seria suficiente para paralisar as operações. A ASML é a única fornecedora global de máquinas litográficas essenciais para fabricar os chips mais avançados do mundo. E os Estados Unidos compram 92% dos chips de ponta da TSMC fabricados em Taiwan. Portanto, há um interesse geopolítico, lembremos novamente da guerra Estados Unidos e China, pela inteligência artificial, que se a China invade Taiwan e os Estados Unidos compram 92% dos chips avançados fabricados em Taiwan, claramente atinge o mercado dos Estados Unidos, que quer ganhar a guerra de inteligência artificial e a atração dos data centers. Portanto, eu acho isso altamente improvável. E além do mais, essa fabricação pela TSMC envolve não apenas essa parte das máquinas, mas o know-how dos próprios trabalhadores taiwaneses, que se eles de fato se neguem a continuar trabalhando em caso de uma invasão da China em Taiwan, isso também impactaria diretamente a produção. E essa queda na produção não afetaria apenas o Ocidente, mas também a China, que depende da importação desses chips mais avançados produzidos por Taiwan. Portanto, isso pode ser um seguro contra uma eventual invasão, porém, o progresso de Taiwan é um progresso para o restante do mundo. Enquanto isso, no Brasil nós continuamos discutindo escala 6x1 sem incremento de produtividade, querendo que os trabalhadores descansem 1 hora por dia, do meio-dia a 1. E lembre-se bem, isso é apoiado por partidos que se chamam de direita, sem nenhum estudo técnico e científico para isso. Enquanto isso, o governo continua aumentando seus déficits, gastando muito mais do que arrecada, deixando de lado uma economia de 2026 tão poderosa como nós olhamos agora. Isso faz preço nas taxas de juros, isso faz preço no câmbio e, consequente, abre oportunidade para uma eventual possível e provável mudança que teremos em 2026, e isso
brilha os olhos para uma eventual alocação de capital, aproveitando um ciclo econômico. Eu vou deixar o QR Code na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente a respeito disso. Não espere uma próxima crise para você olhar e falar, na próxima eu atuarei diferente. E quando a próxima chega, sempre nos congelamos, mesmo com os preços estampados na nossa cara. O Brasil parou nos anos 80 do século passado e qualquer mínima mudança trará novos níveis de preços, que são oportunidades em renda fixa, em renda variável, no Brasil e lá fora. Pense a respeito. Seguimos.